Muito bem, bora ler a Bíblia hoje? 1% do seu dia, 15 minutinhos para Deus. E a gente vai passeando pelo Evangelho de Lucas. Eu espero que você já tenha fixado bastante coisa aí na sua mente durante essa jornada de Jesus, passeando ali por todo aquele território, né, de Israel, sobe, desce, evangelizando, falando, né, anunciando o reino de Deus para aquele povo. E nós temos falado muito sobre o reino de Deus aqui, né? Nessas passagens que ele trata de forma direta, onde ele compara o reino de Deus com muitas coisas aqui, como a gente viu. E hoje ele continua falando do reino de Deus, já à porta de Jerusalém. Ele está às portas do lugar onde ele vai ser crucificado. Estamos aqui nas vésperas do domingo de Ramos, aquele domingo em que ele entra e as pessoas estão lá com os raminhos na porta de Jerusalém. Nós vamos falar hoje do ponto anterior à entrada de Jesus em Jerusalém. E é curioso porque Jesus traz esse ensino, né, o último ensino dele antes de entrar em Jerusalém. Esse ensino é sobre o reino de Deus, né? Mas vamos ler para a gente entender melhor. Que o Senhor esteja nos acompanhando nesse momento, direcionando as nossas mentes e os nossos corações. Já abre tua Bíblia aí. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Lucas e estamos no capítulo 19. Ontem a gente viu a linda história de Zaqueu, né? E nós fizemos várias comparações, né? Jesus mandando Zaqueu descer, Zaqueu que era um homem muito importante. E aquela porrada, né, que Jesus dá em Zaqueu, aquela porrada arrebatadora que Jesus dá em nós quando ele nos chama. Ele nos chama para descer, ele nos chama para sair do nosso lugar, ele nos chama para mudar de direção. E quando ele nos chama, esse chamado, ele é arrebatador. E nós nos entregamos, mergulhamos, fazemos como Zaqueu, decidimos mudar a nossa atitude, mudar a nossa vida. Às vezes, durante uma vida inteira, as pessoas apontavam o dedo para você e diziam, olha, você tem que parar de fazer isso. Ou então, muitas pessoas disseram, isso tá errado, muda, 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 muda. Mas quando Jesus te arrebata, meu irmão, quando Jesus te pega assim de jeito, né? Isso vem de dentro. Nossa, por que eu tô sentindo vontade de mudar? Por que eu não quero mais fazer essa coisa? E agora eu quero fazer aquela, né? Isso não somos nós. Isso é quando o Espírito Santo passa a morar em nós. E aí ele vai nos moldando, nos transformando. E aí, claro que vamos representar externamente, né, essas mudanças. É isso, viu? Permita que o Espírito Santo habite em você. Mas vamos continuando nossa leitura? Capítulo 19 de Lucas, versículo 11. Na minha Bíblia tem as 10 moedas de ouro, mas em outras versões vai falar de mitras, né? Outro tipo de moeda, ou os 10 servos, mas é uma parábola que Jesus vai falar. Então vamos lá, versículo 11. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. O que Jesus tinha dito? Vamos voltar uns versículos antes, lembra? Ele estava falando para Zaqueu que hoje a salvação tinha entrado naquela casa, pois aquele homem também era descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Olha só, Jesus falando isso, ele agora diz aos que tinham ouvido o que ele falou. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Olha só, as pessoas que andavam com Jesus estavam na expectativa. Quando ele entrar em Jerusalém, ele vai instaurar o reino dele. Que reino que eles queriam? Aquele reino que iria destronar Roma, aquele reino que iria
ter um castelo suntuoso, né? 2 discípulos já tinham brigado para saber quem que ia sentado do lado direito ou do lado esquerdo dele no seu reino. Então os discípulos estavam na expectativa do reinado de Jesus, daquele rei forte, poderoso, como todos nós imaginamos. Só que nós sabemos que a história foi diferente. Esse rei que eles esperavam entrou em um jumentinho e não em um cavalo branco com uma armadura suntuosa. Esse reino, ele subiu em uma cruz para ser crucificado e não em um trono banhado a ouro. Mas nós também sabemos que esse rei, ao 3º dia, ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E ele está hoje à direita do Pai, num trono celestial, onde esse lugar onde nós estamos não passa de um apoio para os seus pés, é o que a palavra diz. Mas vamos continuar a nossa leitura. Então era isso. Jesus, antes de entrar em Jerusalém, fala sobre, vai contar uma parábola para aqueles que estavam ouvindo o que ele tinha acabado de dizer para Zaqueu, que ele tinha vindo buscar os perdidos e não os que achavam que não estavam perdidos, ou seja, os que achavam que não precisavam de salvação porque eram bons o suficiente. E essas pessoas que estavam ouvindo Jesus estavam na expectativa de dizer que a gente está chegando perto de Jerusalém, é agora que Jesus vai instaurar o reino dele. Verso 12. Então Jesus disse, agora ele vai contar a parábola. Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse, vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse, patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse, patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse, patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei em um lenço e a escondi. Tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e que colhe o que não plantou. Ele respondeu, você é um mau empregado. Vou usar suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali, tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam, mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse, eu afirmo a vocês que aquele que tem, muito receberá ainda mais. Perdão, a minha entonação foi errada. Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito, receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E agora, tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Olha que parábola curiosa e interessante, né? Sobre o que Jesus queria ensinar com uma parábola de um homem que dá essas moedas para uns empregados, vai e volta, né? Se a gente analisar bem e pensar um pouquinho, a gente consegue entender de quem Jesus estava falando. Quando a passagem diz, logo no verso 2, certo homem de uma família importante, né, que teve que viajar
para bem longe, para depois voltar, Jesus está se referindo a ele mesmo. Há poucos dias daquele momento onde Jesus estava falando, mais precisamente 5 dias depois, mais ou menos, Jesus ia partir, ia para um lugar. E enquanto ele não voltava, né, ele precisava que os seus empregados cuidassem bem dos seus negócios. Mas quem seriam esses empregados? Os discípulos. Os discípulos de Jesus. E volto a dizer, por que não nós? Nós somos esses empregados desse rei que foi ser coroado e que ainda não voltou. Jesus ainda vai voltar. Nós ainda estamos nessa condição de empregados, a quem foi confiado essas moedas, né, de ouro ou mitras, aí dependendo da sua tradução, mas que simbolizam os dons, simbolizam os talentos, simbolizam as habilidades que nós temos, simbolizam as coisas que Jesus nos confiou, que Deus nos confiou. E aí você me pergunta, Francisca, o que é que Deus me confiou? E eu lhe devolvo a pergunta, o que é que Deus colocou em suas mãos? Pense aí, pare um pouquinho. Eu não vou aprofundar a ponto de dizer dons, né, qualidades, mas deixa só eu falar uma coisa. Você tem filhos? Foi Deus que lhe deu? Deus confiou esses filhos a você. Você tem uma casa? Foi Deus que lhe deu? Você tem saúde? Foi Deus que lhe deu? Você tem uma habilidade? Você tem um talento? Você tem algo em que você trabalha e que você desenvolve bem? Alguma qualidade que alguém já você é bom nisso. Eu vejo você sabe desenrolar bem isso aqui, aquilo ali. De onde você acha que veio? Não foi Deus que lhe deu? Pois é isso bem aí. São essas moedas que Jesus está falando aqui na parábola. Nós recebemos de Deus muitas coisas, meus irmãos. Nós recebemos dons, particularmente falando aqui para vocês, esse projeto de gravar vídeos eu relutei por muito tempo. Mas as pessoas sempre me diziam, Francisca, você tem um dom de ensinar de forma, né, fácil, de fácil aprendizado. Mas assim, a gente fica relutando. Não, é só um elogio e tudo. Mas chega um momento que o Espírito Santo confronta. Poxa, Francisca, você gosta de estudar a Bíblia, né? Você, em algum momento, você passou por isso aqui, de você tentar entender e não compreender, né? Por que não passar isso que você já sabe para alguém adiante, né? Como, em que lugar? Olha que ferramenta maravilhosa. A internet nos proporciona de graça, eu não gasto nada para fazer isso aqui, né? Não preciso pagar um lugar chique, é o meu celular mesmo, né? É um tempo maravilhoso que eu gosto de ler, de estudar a palavra. É um tempo em que eu me permito que o Espírito Santo fale através de mim, porque eu evito escrever o que eu vou falar, eu não faço um texto, né? Eu simplesmente leio e vou comentando aqui com vocês. Então, eu vejo como um dom que Deus me deu, uma habilidade, e que eu preciso usar. Porque vai chegar um momento em que esse rei vai voltar. E quando ele voltar, ele vai prestar contas, como a gente vai ver nos próximos versículos, né? Os meus filhos, né? Os meus filhos, a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Ele colocou nas minhas mãos. Eu preciso saber o que eu estou fazendo com os meus filhos. Onde eu estou conduzindo os meus filhos? Qual tempo eu tenho dedicado para
alimentar a mente dos meus filhos. Quem está alimentando a mente dos meus filhos? Eu? Ou a TV? Ou a internet? Ou o celular? Ou os amiguinhos? Quem tem ganhado o coração do meu filho? Né? Eu sei que é muito difícil. Nós temos lutado uma luta com os nossos filhos desleal. Nós falamos 10 vezes uma coisa. Vem um amiguinho, fala uma vez, ele vai acreditar no amiguinho. Então, é uma luta em que nós precisamos estar igual goteira mesmo, pingando ali na pedra e de joelhos no chão, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso filho, não é contra o amiguinho do nosso filho, não é contra a internet, não é contra o jogo, é contra algo muito maior, gente. Algo que a gente não pode nem ver. Então, nós precisamos entender que os filhos também são esse dom, esse tesouro, essa moeda que Deus colocou em nossas mãos. E quando ele vier prestar conta, ele vai dizer, cadê o que eu coloquei na tua mão? Nós vamos escutar isso de Deus. É bem verdade que nós também temos as nossas profissões, né? Mas eu escutei isso uma vez do meu pastor anterior, né? Quando eu decidi parar de trabalhar, né? Trabalhar no trabalho em que eu exercia antes, né? De advocacia. E eu decidi trabalhar no momento assim que eu tava no auge, né? No escritório, e foi algo assim bem, que depois eu posso até explicar melhor, mas foi um negócio assim, que foi Deus, não foi outra pessoa, né? E aí, quando eu falei assim, eu lembro que ele me disse uma frase muito importante para mim, consolidou muito a minha decisão. Ele disse assim, Francisca, quando Jesus voltar, na hora da prestação de contas, ele não vai dizer assim, cadê o escritório de advocacia gigante que eu coloquei nas tuas mãos? Cadê aqueles mais de 30 mil processos que você tomava de conta no Maranhão todinho? Cadê a tua equipe que trabalhava contigo, gigantesca? Não, ele vai dizer, cadê aqueles 2 filhos, Davi e Duda, que eu coloquei na tua mão? O que você fez deles? É isso que vai fazer, é isso que ele vai perguntar. E isso foi uma virada de chave na minha mente. A gente tem que entender o que foi que Jesus colocou nas nossas mãos. E a partir de então, trabalhar nisso, produzir. Essa é a visão do rei quando ele foi. Ele deixou para que fosse produzido, né? Mas vamos continuar a nossa leitura. Nós vimos sobre os empregados, nós vimos sobre as moedas, né? Mas no versículo 14 diz que algumas pessoas daquele país não gostavam do rei, né? Eu queria comentar esse versículo com você. Não gostavam e mandaram uma comissão para dizer, olha, nós não queremos esse homem como rei. E foi diferente com Jesus? O cara foi crucificado. Quantas pessoas da época de Jesus não o aceitavam como rei? Ainda fizeram chacota, né? Colocaram lá uma escritura, o rei dos judeus, né? Colocaram uma coroa de rei, mas só que de espinhos. E ainda hoje, meus irmãos, todos aqueles que não estão seguindo Jesus estão desse jeito aqui, ó, rejeitando o seu reino. Por isso é muito importante que nós falemos do evangelho de forma clara e aberta, sem maquiagem, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Nós devemos falar sobre condenação, nós devemos falar sobre pecado, porque quem não está ajudando a juntar, está espalhando. E aí, continuando, né, em seguida, quando Jesus termina de falar essa parte inicial desse rei que foi coroado, né? Ele volta e aí vem a famosa prestação de contas. E é aqui aquilo que eu acabei de falar para você. Nós vamos prestar contas do que nós fizemos aqui com o nosso tempo, né? O que nós fizemos da nossa vida, né? O que nós fizemos da nossa saúde. Nós temos saúde para falar, nós temos saúde para levantar e ali ajudar uma pessoa. Nossos bens,
abençoam outras pessoas? O Senhor tem te dado prosperidade? Você tem usado essa prosperidade para o reino de Deus? Isso é outro ponto fundamental, tá, gente? Porque muitas bênçãos materiais são sim Deus que nos dá, né? E existe um princípio na Bíblia chamado mordomia. Deus tem seus mordomos. Pessoas em que ele sabe que se ele colocar na mão, aquela pessoa vai saber abençoar outras pessoas. Né? Existe até uma parábola que fala muito bem sobre isso e a gente já viu aqui. E essas pessoas, quando usam a sua prosperidade para abençoar outras pessoas, para abrir portas para outras pessoas, elas estão usando bem essa moeda. E quando Jesus voltar, elas vão ter contas a prestar. O que você fez com as portas que eu abri para você? Você foi sozinho ou você pensou em outras pessoas, trouxe com você, né? É a visão de reino que Jesus quer nos mostrar aqui. Que nós precisamos estar alinhados com a mesma visão de Jesus. Porque quando nós não estamos alinhados, olha o que vai acontecer aqui. Vai acontecer como esse último servo, que não entendeu o que o rei queria e guardou a moeda. A quem devolveu 10, ele disse, pois então vá lá, vá governar sobre 10 cidades. Quem devolveu 5, ele disse, você vai governar sobre 5 cidades. Nosso Deus é um Deus justo, gente. E isso reflete o que a Bíblia chama de galardão. Você já ouviu falar essa palavra? A primeira vez que eu ouvi, eu não sabia o que era. Galardão são presentes, recompensas que nós teremos no céu. A Bíblia diz que nós teremos no céu galardões, presentes, recompensas de acordo com aquilo que a gente fez. É bem verdade que a salvação ela não depende de obras, tá, gente? A salvação é pela fé. Obra é consequência de quem já foi salvo. Eu não faço obras para ser salvo. Agora, eu, uma vez salvo, eu faço as obras de Deus, né? E eu posso muito bem ser salvo e me sentar, ou fazer um pouquinho de obras, ou então eu posso me entregar por inteiro. E aí, isso vai medir o tamanho do teu galardão lá no céu. Mas teve uma pessoa que ele não estava alinhado com o propósito de Deus. O que ele fez? Com o propósito do rei. Ele guardou. Ele não frutificou. Ele não usou o seu talento, o seu dom, aquilo que Deus colocou na sua mão. E quando ele não usa, ele abafa, ele impede de crescer. Por quê? Porque ele só vai pensar nele. Esse rapaz aqui, que não multiplicou, né, o que o rei tinha colocado na mão dele, veja que a justificativa dele, eu sei que o senhor é mau, eu sei que o senhor colhe onde não plantou, então eu fiquei com medo de não sei o quê, então eu guardei. Por quê? Porque ele estava pensando só nele, no que poderia acontecer com ele. Ele só pensou nele. Quantos hoje têm vivido uma vida pensando só em si? Não olham para a visão do que Deus quer para a sua vida. Não olham a visão de reino que Deus quer que seja implantada aqui nesse mundo. Quantas pessoas têm vivido olhando só para suas intenções, suas vidas? Essas pessoas elas não estão alinhadas com o plano de Deus. E em seguida, nós vamos ver algo curioso, né? E aí nós vamos falar da justiça de Deus. Lá no verso 24, o rei diz, tire a moeda dele e dê ao outro que tem 10. E as pessoas reclamam. Como assim? Ele já tem 10. E aí é muito parecido com a parábola dos talentos, lá em Mateus, né? Muito, muito, muito parecida. Que ele diz, a quem tem muito, muito será dado. E a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Parece injusto? Não. Deus é um Deus justo. Justo e cheio de graça. A quem frutificou no reino, muito lhe será dado. Será abundante a sua colheita. Mas aquele a quem foi entregue uma semente e ele sequer plantou, nem essa semente ficará em sua mão. E o final para aqueles que não queriam o reino é triste. Você viu?
lá no versículo 27. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Parece mal? Não, é justiça. A justiça de Deus, ela não é para mais nem para menos. Ela é pura. É uma justiça que nós não conseguimos medir. E nós não podemos colocar panos quentes sobre essa frase. Aqui Jesus está falando de condenação. Uma condenação que virá quando ele voltar. Quando ele voltar, todos aqueles que viveram da sua forma, pensando somente em si, sem olhar para a visão de reino que ele tem, serão condenados. E a condenação é morte eterna. É a eternidade num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Nós ainda estamos no tempo de multiplicação. Nós ainda não fomos chamados para prestar contas. Hoje ainda é o tempo de multiplicar. Hoje ainda é o tempo de propagar, de semear, de frutificar. Analise o que Deus tem colocado na sua mão. Frutifique para que você receba mais e mais e mais lá no céu. Tesouros no céu, gente, onde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão vão poder destruir. Amém? Que o Senhor nos acompanhe nesse dia, fazendo com que essa palavra ecoe nas nossas mentes e nos nossos corações. Fica com Deus e amanhã a gente volta com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém?